Olá! Você por acaso já leu alguma coisa a respeito do seu signo e não se identificou? Achou que aquilo não tem nada a ver com você? Ou você já ouviu alguém falar ou até mesmo falou que tem medo de fazer mapa, que tem medo do que vai encontrar ali no seu mapa? Ou você já ouviu, já conheceu alguém que diz que a astrologia é crendice e que não tem nada a ver, que é para pegar o dinheiro dos bobos? Ou já ouviu, por exemplo, alguém falar que a astrologia vai contra os mandamentos de Deus? Pois é. Essas e outras crenças limitantes te impedem de efetivamente conhecer esse assunto. Muitas dessas expressões, dessas frases, desses pensamentos, eles acontecem por mero desconhecimento. E se você está aqui hoje, eu espero que eu retire da sua cabeça essas e outras crenças que porventura você pode ter. Então nós vamos falar hoje sobre os 7 pecados que quem estuda ou pratica ou minimamente conhece a astrologia védica não pode cometer. Bom, para quem não me conhece, eu sou Renata Neme, astróloga védica, e a minha missão é ajudar homens e mulheres a mapearem o próprio caminho para o autoconhecimento e equilíbrio através dos ensinamentos milenares da astrologia védica. Então vamos lá, vamos falar sobre esses tais pecados. Nós vamos começar agora sobre um pecado que eu acho que é um dos principais que são cometidos por aí, que é rotular uma pessoa pelo seu signo. É claro que a título de piada, a gente às vezes fala, brinca, ou mesmo escuta assiste alguns quadros humorísticos que traçam algumas características peculiares dos signos. Mas isso só serve para piada, não serve para nós que estamos aqui nos debruçando nesse conhecimento sagrado. Então, por exemplo, falar que ariano é cabeça quente, falar que capricorniano só pensa em trabalhar, falar que leonino é muito vaidoso, que escorpiano é vingativo, que virginiano é chato, que aquariano é do contra, mais o quê? Que libriano é indeciso, não sei se eu já falei essa, que canceriano é muito ligado à mãe, que pisciano é desligado, enfim. Essas características, é claro que existem dentro dos signos, mas elas não podem rotular ninguém. A gente já viu em outros vídeos anteriores em que eu falo de signos que, na verdade, os signos são constelações. E nós, então, quando nascemos, no céu, todas essas constelações estão lá. Elas não desaparecem e fica uma apenas para que vai determinar todas as nossas características. Não, todas as constelações estão lá. Todas elas estão emanando energia para nós, para a nossa vida. Todas elas trazem algum tipo de influência, algum tipo de inter-relação. Né? Então, a gente dizer que a gente é uma coisa só, a gente é um signo só, não rola, tá? Então, esse tipo de generalização, esse tipo de preconceito só serve para que a gente não se aprofunde e a gente não entenda que a gente tem todos os signos do zodíaco dentro de nós e também trazendo esse tipo de interação energética. Né? Então, se você não assistiu a esse vídeo sobre signos, vai lá, né? Depois que a gente terminar aqui ou quando você puder, de repente no final de semana, vai lá e assiste a esse vídeo em que eu falo sobre a importância do signo, sobre como que ele se coloca ali na análise do mapa, por exemplo, tá? Bom, uma segunda prática que é péssima também é dizer que a astrologia védica ela é uma religião, ou ela vai contra alguma outra religião, ou ela vai contra os mandamentos de Deus. Bom, nisso eu peço o seu raciocínio, né? Muitas vezes a gente precisa ativar o racional. Quando a gente fala em divino, em religião, a gente está muito no lado emocional. Mas vamos lá, vamos tratar um pouquinho do racional.
para que serve a religião, aquele nome religare, né, que diz respeito à nossa ligação com o divino, à nossa ligação com Deus? A religião, ela serve para que a gente se aproxime do divino, para que a gente se aproxime do divino em nós, para que a gente acalme a nossa mente, nosso coração em momentos de desespero, para que a gente reconheça uma força maior, para que a gente agradeça pelas nossas bênçãos. E essas e outras utilidades da religião. A religião, ela não deve dividir, ela só deve somar. Então, quando a gente fala de religião, a gente deve falar sobre algo que nos faz bem, que é algo que nos aproxima uns dos outros, que aumenta a nossa compaixão. A astrologia védica, ela tem por objetivo o autoconhecimento. Eu sempre falo, e aí mais um convite, se você não conhece essa expressão da astrologia védica, se você não conhece as diferenças entre a astrologia védica e a astrologia ocidental, que é aquela que é mais popular aqui no Ocidente, vai lá no outro vídeo curtinho que eu falo sobre essas diferenças. Mas enfim, quando a gente fala em astrologia védica, a gente está falando de uma astrologia que advém de uma tradição espiritual, filosófica, muito antiga, de milênios antes de Cristo, lá no território que hoje corresponde ao norte da Índia e também ao Paquistão. Uma tradição que pregava muito o autoconhecimento. E a astrologia védica vem daí. Então, a primeira coisa que a gente deve focar é no autoconhecimento, para justamente apaziguar a nossa mente, apaziguar o nosso coração. Depois a gente atinge o nosso equilíbrio quando a gente começa a entender as nossas fraquezas, os nossos pontos de desequilíbrio, e aí a gente finalmente consegue ir se equilibrando e se tornando mais sereno. O que isso difere dos objetivos da religião? Nada. Na verdade, é um complemento, né? Então, a astrologia védica, ela não tem nada de religioso, ela não vai contra nenhuma religião, nenhum mandamento de Deus, de forma alguma. Pelo contrário, ela reconhece a existência de Deus, ela reconhece a existência da essência divina em nós, e ela busca justamente essa aproximação. Então, não tem nada de religião. Esse é o segundo pecado, a segunda afirmação ignorante. Ignorante, não quero xingar ninguém, não quero ofender ninguém. Ignorante daquela pessoa que ignora o assunto. E a gente está aqui justamente para quebrar esses tabus, a gente está aqui justamente para tirar essa falsa crença, né? Bom, o terceiro pecado é somente considerar os 12 signos do zodíaco e esquecer dos 27 signos lunares da astrologia védica. Você deve lembrar, eu já falei aqui, se você chegou agora, vai lá depois, vai assistir a esse vídeo em que eu falo dos signos lunares, né? Então aqui a gente na astrologia védica não estuda tão somente os 12 signos solares, que são os populares aqui, né? Aqueles que eu já falei no início, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e etc, né? Então, esses 12 signos são estudados sim, mas eles não são os únicos. Nós temos que focar também nos 27 signos lunares. É um zodíaco lunar próprio. A Lua passa por um desses signos a cada dia, tá? E esses signos, eles são muito relevantes. Eles são relevantes para o estudo do nosso mapa, para o estudo da astrologia védica, para previsões, para até mesmo a gente marcar datas para acontecimentos importantes da nossa vida, casamento, abertura de alguma empresa, inauguração de alguma coisa, batizado, assinatura de contratos, enfim. Então, entender também signos lunares é muito importante para que a gente marque alguns atos especiais na nossa vida, tá? Mas não serve só para isso, tá? Serve também para traçar os períodos planetários ao longo do nosso tempo aqui na Terra. Então, se você quiser se aprofundar nesse assunto de signos, esse assunto ele é tratado no segundo módulo do meu curso Mapa do Equilíbrio, e eu vou falar um pouquinho dele mais no final desse vídeo. Bom, vamos falar então do quarto pecado.
O quarto pecado tem a ver com ter medo do que vai encontrar no mapa. Ora bolas, se eu falo que a astrologia védica e o mapa astrológico védico é a ferramenta que a gente usa, a ferramenta prática que a gente usa para o mapa astrológico, para a astrologia védica, então, se a astrologia védica serve para o autoconhecimento, se a astrologia védica, eu sempre falo, ela serve para que a gente se reconecte à nossa essência. Que medo que a gente vai ter? O que a gente vai encontrar ali de tão atemorizante? Nada. Porque a gente só vai encontrar a nós mesmos, sabe? Então, como é um instrumento de autoconhecimento, e eu sempre falo, autoconhecimento não é de repente, eu sou assim. Não é bem assim. Não é uma surpresa que você vai ter. Eventualmente você tem uma ou outra. Mas, na verdade, você está lembrando daquilo que você é. Você já sabe quem você é. Aquilo ali é familiar a você. Só que, às vezes, a gente se esquece, se desconecta. A gente está tão preocupado em atender as demandas externas lá de fora que a gente esquece daqui de dentro. Então, nós somos aquilo. O mapa védico, ele vai nos informar aquilo que nós somos e que nós já sabemos. A gente não conta nenhuma novidade. A gente pode ter uma abordagem nova. É como uma terapia, muitas vezes. Então, você sabe o que está acontecendo dentro de você, mas às vezes as coisas estão bagunçadas. E aí você vai a uma consulta para arrumar os seus sentimentos, arrumar os seus pensamentos, as suas emoções, entender o porquê daquilo, o gatilho daquilo, né? Onde aquilo pode te levar se você não mudar, tudo isso. Então, o mapa astrológico, ele não traz nada de atemorizante. Inclusive, existe uma outra peculiaridade também. Os indianos, eles gostam muito de falar sobre morte, tá? Então, eles tratam desse assunto com tanta naturalidade que muitas das vezes eles gostam de falar a data da morte, a idade da morte, essas coisas assim, tá? Só que aqui a gente não fala desse tipo de coisa, a gente não está preparado, a gente não fala, é um estudo muito aprofundado. Então, esquece, o mapa védico não vai falar sobre a sua data da morte, a gente no curso não estuda nada sobre a data da morte, esquece. Se você quiser saber sobre isso, vai lá para a Índia, vai consultar aqueles astrólogos bem tradicionais, porque isso aqui a gente não vai falar, tá bom? Então você não precisa se assustar se você quiser estudar, mas ficar com medo. Não tenha medo. Bom, um outro pecado também, que muitas das vezes podem ser cometidos, mas não por nós que estamos aqui aprendendo astrologia védica, tratando desse assunto. Achar que as previsões são imutáveis, que não tem nada que a gente possa fazer para mudar. Não, isso não existe. Por quê? Como eu sempre falo, né? Existe uma cadeia de acontecimentos. Hoje eu sou assim, eu ajo dessa forma, então naturalmente a minha ação ela vai trazer uma reação ali na frente. Se eu mudar a minha ação hoje, a reação também vai ser modificada. Tá? É claro que existem algumas questões de vidas passadas. A gente está falando de uma tradição que prega, sim, a imortalidade do espírito e as várias reencarnações aqui na Terra, tá? Mas você não precisa acreditar em reencarnação para estudar astrologia védica. Você pode ter uma outra abordagem, não tem problema. Eu atendo muita gente que simplesmente não acredita e eu nem trato do assunto. A gente pode focar no aqui e no agora, nessa vida atual, e já faz muita diferença. Mas, enfim, então, quando a gente... É claro que algumas ações passadas, elas reverberam hoje. Então, a gente consegue entender as razões pelas quais a gente passa por algumas situações hoje. Mas existem algumas medidas corretivas que são, inclusive, estudadas no curso, mais para o final do curso, o mapa do equilíbrio. Essas medidas corretivas, elas servem para atenuar alguns efeitos maléficos, alguns efeitos nocivos. E elas
servem também para preparar a nossa mente, para nos tornar mais serenos, para a gente passar por aquela turbulência. Todos nós passamos por turbulências, a vida não é perfeita. A vida ela é perfeita se a gente entender, tiver uma visão macro dela e entender que tudo é sagrado, tudo tem uma razão de ser. E a gente não controla, né? A gente controla algumas coisinhas, mas não tudo. Então, quando a gente tem essa visão, tudo fica bem mais leve. Agora, a gente pode sim mudar determinadas previsões, ou pelo menos nos preparar para elas. Então, é a mesma coisa que eu falar para você, olha, hoje vai chover. O que você vai fazer? Leva um guarda-chuva, uma capa, se prepara, coloca uma roupa impermeável, né? Mas aquilo ali, a previsão da chuva, ela não vai mudar, mas ela pode mudar o seu comportamento, por exemplo. Ou se eu falo, olha, aquela rua que você pega todos os dias para ir para o trabalho, hoje ela está interditada por obras. O que você vai fazer? Você vai simplesmente contornar. Então, é simples assim, é prático assim. Não precisa ficar com medo de alguma previsão e achar que ela é imutável. Não, para tudo tem jeito. É o que a gente fala, só não tem jeito para a morte, né? Porque aí a morte é o fim dessa vida atual e aí a gente vê o que vai acontecer depois, que não é, né, o objeto do nosso estudo. Um outro pecado, né? E a gente já está no 6º pecado, é pensar, é achar que os planetas nos influenciam. Eles que são os causadores da nossa desgraça, ou eles são os causadores das turbulências, das confusões, ou até mesmo das coisas boas. Então, ai meu Deus, Saturno passou e me trouxe problemas, obstáculos. Ou Júpiter passou e me trouxe bênçãos. Ou Mercúrio ficou retrógrado e trouxe confusões. Não é bem assim, eu já expliquei sobre isso. Já expliquei sobre os planetas num outro vídeo também, vai lá. E esse tema planetas é estudado logo no primeiro módulo, depois do módulo introdutório, no primeiro módulo do meu mapa, do meu curso, né? O mapa do equilíbrio. Então, os planetas, eles não trazem, eles mostram aquilo que a gente tem programado para a nossa vida, programado sobre a nossa personalidade, né? Então, os planetas, eles mostram algumas coisas e eles ativam determinadas programações. Aí a gente faz as previsões, por exemplo. Então, um planeta ele está passando por um signo ou está passando perto de um outro, aquilo vai ativar algo que já estava na minha programação, tá? Então é aquilo que eu estou falando. A rua vai ficar interditada. A rua vai ficar interditada para obras. Então, é o quê? É um planeta passando ali e podendo causar problemas, podendo causar obstáculos. O que eu vou fazer com isso? Eu vou chorar? Não. Sabe o que eu posso fazer? Se eu tiver a opção, por exemplo, de não sair aquele dia, de ficar em home office, eu fico. E aí eu não vou pegar a rua interditada. Se eu tiver condição de passar por um outro caminho, por uma outra rua, também eu vou evitar aquilo. Se eu tiver condições de ir a pé e não pegar nenhum tipo de transporte, ótimo também. Eu não vou pegar nenhum tipo de engarrafamento. Entende como é que é feita essa situação? Então você entende o que o planeta está ativando e aí você pode mudar. Esse pecado tem a ver com o outro, né? Mas só para você entender que não é o planeta que causa. O planeta, ele mostra alguma coisa que estava na programação. Ele ativa. Ele só serve para ativar, mas ele ativa só aquilo que está no seu caminho. Ele não traz nada diferente, sabe? Se está no seu caminho e dependendo do momento, e o momento, o fator tempo, é muito importante na astrologia védica, a gente aprende isso o tempo inteiro, ao longo de todos os módulos, a gente está sempre falando do fator tempo, tá? E aí a gente consegue entender o que esse planeta está ativando na nossa vida. E aí a gente, então, consegue transmutar. Né? Não é uma coisa tão difícil assim, tão impossível assim. Basta a gente conhecer. E o último pecado que nós não podemos praticar no estudo da astrologia védica
é achar que ela é apenas para os escolhidos, que somente os escolhidos, os iluminados, ou os iniciados, ou os tocados por seres, né, elevados, é que podem estudar, é que podem praticar, é que podem entender. Não, eu não sou iluminada, eu não sou tocada por ser nenhum. Eu sou de carne e osso como você, e eu aprendi. Eu já falei algumas coisas sobre a minha trajetória em outros vídeos, em outras oportunidades, mas eu fui buscar a astrologia védica porque eu tinha algumas questões emocionais e eu queria trabalhar. E eu antes da astrologia védica, eu busquei muitas outras técnicas, muitas outras terapias, todas me ajudaram muito. Técnicas de cura, eu fui buscar Reiki, eu fui buscar Theta Healing, eu estudei até o último grau de Theta Healing Reconnection, não sei se você já ouviu falar. Nossa, mas muita coisa, muita coisa. Já busquei práticas religiosas, tudo que você pode imaginar. Mas eu me encontrei na astrologia védica, mas por conta dessa busca para solucionar algumas questões emocionais minhas. E solucionou. Me trouxe tranquilidade, me trouxe serenidade, me trouxe equilíbrio, que é uma coisa que a gente sempre busca, sabe? Não me trouxe perfeição, eu não sou perfeita por causa disso, eu não sou sobre-humana por causa disso, eu só sou mais feliz, mais serena, mais tranquila, mais equilibrada, porque eu comecei a entender o porquê das coisas, eu comecei justamente a conhecer esses caminhos que estavam obstaculizados na minha vida. E aí eu fui desviando, saindo com guarda-chuvinha em dias de chuva, sabe? E aí a coisa foi indo. Então, a astrologia védica é para todos que quiserem. Se você tiver uma mente aberta, se você não tiver essas falsas crenças que eu falei aqui, se você não tiver a mente limitada, e quando eu falo em mente limitada, eu não estou falando de ignorância, porque todos nós somos ignorantes em muitas coisas. A gente não sabe de quase nada nesse universo, não é verdade? A gente sabe de muito pouco, né? Agora, o pouquinho que a gente sabe, na minha opinião, a gente tem o dever de compartilhar, porque o conhecimento não é nosso. Essa é a minha crença, tá? Então, a gente sabe muito pouco. A gente ignora muito mais do que conhece. Então, quando eu falo de uma mente limitada, é uma mente que ignora e resiste em reconhecer que ignora. É uma mente que acha que sabe muito. É uma mente cheia de intolerância. É uma mente cheia de petulância, cheia de orgulho. Uma mente que não está disposta a se abrir ao novo. Se você não está disposto, não está disposta a se abrir ao novo, realmente a astrologia védica não é para você. Aliás, é difícil alguma coisa ser para você, porque você já tem a mente tão fechada. Mas eu não acho que seja o caso de você que está aqui assistindo esse vídeo, porque você está dando oportunidade para conhecer alguma coisa nova, para se aprofundar, para me ouvir falar da minha visão de vida, de mundo, né? E é assim que a gente faz, a gente vai trocando. Então a astrologia védica é para todos aqueles que querem. Para todos aqueles que querem conhecer, que querem ampliar, que querem se conhecer, que querem ajudar as outras pessoas, sabe? Hoje eu estava tirando a dúvida de uma pessoa que estava na dúvida se entrava no curso ou não, se o curso, porque ele quer um viés mais profissionalizante, ele quer saber se o curso seria para ele. E eu disse sim, é para você. Quando eu falo do autoconhecimento e do equilíbrio, esse é o primeiro passo. Eu não posso doar nada que eu não tenha. Então, eu não posso equilibrar você se eu não estiver equilibrada. Eu não posso te ajudar no autoconhecimento se eu não me conhecer. Então, primeiro a gente foca na gente. Quando a gente resolver algumas questões, ou pelo menos entender algumas questões, porque resolver a gente passa a vida inteira e mais outras, né, resolvendo. Mas quando a gente começa a entender algumas questões e a gente começa a se equilibrar e se buscar, aí sim, aí a gente pode ajudar a outra pessoa e deve, inclusive. Porque esse conhecimento é libertador, esse conhecimento é maravilhoso, é incrível.
Então, para você que fica imaginando se é para você, é muito difícil para mim, não é difícil. Eu torno coisa fácil, tá? Modéstia à parte, eu sou uma pessoa até modesta, mas modéstia à parte, eu torno fácil. Eu já falei outro dia que eu venho de uma família de professores, sabe? Então, a didática está no meu DNA. Eu sou neta, sobrinha, filhada, filha, irmã de professores, então eu tenho professor na veia, sabe? Eu dou aula, eu gosto de dar aula, eu amo dar aula, sempre amei. Desde criança eu dou aula pro meu irmão. Meu irmão é 1 ano mais novo que eu passava por uma série e depois eu dava aula pro meu irmão. Tamanho meu gosto por isso, e eu já tenho prática então já desde criancinha. Enfim, então eu criei esse método, que é um método simplificado, é um método que tornou a coisa fácil. A astrologia védica, ela pode ser fácil ou difícil, depende da forma como você está transmitindo o conhecimento. E o meu método, eu garanto para você, é um método que funciona, é um método prático, né? A Alessandra tá falando que eu dei aula de direito comercial na faculdade. Nem lembrava, Alessandra, nem lembrava disso. É verdade, dei. É verdade. Bom, então se você quiser se aprofundar no autoconhecimento, se você quiser buscar o seu equilíbrio, se você quiser encontrar esse equilíbrio, se você quiser ajudar o outro, se você quiser se profissionalizar nessa área, entendeu? Se você quer se profissionalizar nessa área, se você quiser aprender a interpretar o mapa védico, o seu e depois o de outras pessoas, eu te convido então a fazer o meu curso Mapa do Equilíbrio, tá? Ele começa do zero, você não precisa entender absolutamente nada, tá? E ele vai até onde você quiser. Se você quiser se tornar um profissional, esse curso te capacita. E a gente vai ter também... A gente tem aulas, além de todo o conteúdo que já está gravado, a gente tem aulas, tem encontros ao vivo de 15 em 15 dias. E nesses encontros eu tiro as suas dúvidas, eu começo a analisar mapas, eu passo deverzinho de casa para você, se quiser analisar mapa de outras pessoas. Eu me disponibilizo a corrigir também, se você quiser fazer mapa de pessoas conhecidas e tal, mas tá inseguro, tá insegura, você me manda por e-mail sua interpretação, eu corrijo, mando de volta, sabe? Então eu fico ali, como uma professora mesmo, eu tô ali te guiando, sabe? Te pegando pela mão, para que você aprenda realmente a interpretar o seu mapa com segurança, interpretar o mapa de outras pessoas, ajudar outras pessoas, ajudar sua família, amigos, ajudar também pessoas que você queira atender profissionalmente, é super viável, tá? E eu trago várias, as inscrições vão acabar, eu já vou falar disso, Rodrigo. Bom, e eu te dou garantias incríveis, porque eu tenho certeza absoluta de que o meu método funciona. Então eu dou garantias incríveis. Uma delas, inclusive, eu dou R$500 do meu bolso se você não conseguir interpretar o mapa, sabe? Então, sinceramente falando, eu tiro de você todo risco. Você vai lá, se inscreve e as inscrições encerram no domingo. 23h59 de domingo, acabou, não tem mais inscrição, não tem mais mapa do equilíbrio. Eu não sei quando é que eu vou abrir outra turma, até porque o meu foco é sempre nas turmas que estão abertas, nos meus alunos, né? Então, como a turma Tati, não tem certificação, eu não tenho essa preocupação em dar certificação, mas nada me impede de dar também, tá? Eu tenho um monte de certificados. Então eu posso dar certificação sim, tá? Não pensei nisso, mas se os alunos quiserem, é possível sim certificar, tá? Dar certificação, como eu disse, eu tenho muitos certificados de conclusão de todos os cursos ao longo, sei lá, de quantos anos. Porque eu tô nessa prática de astrologia há quase 18 anos, 17 anos e meio mais ou menos. Então tem quase 18 anos, então imagina a quantidade de certificado que eu tenho. Eu tenho capacitação para dar certificação, tá? Mas então, como eu estava dizendo, as inscrições se encerram domingo, tá? E para quem se inscrever agora, o quanto antes, eu vou dar mais um bônus ultra mega especial. Um voucher de R$500 para você fazer o mapa comigo, tá?
você vai ter esse bônus exclusivo, tá? Então, quem se inscrever agora, terminou essa live, se inscreve agora, tá? Vai até domingo esse bônus, mas se a coisa começar a ficar demais e eu não puder, eu tiro do ar. Então, quanto antes você puder se inscrever, melhor, tá? Pra gente garantir esse bônus pra você, esse voucher de R$500 que você vai fazer o mapa comigo. Então, você se inscreve, você efetua o pagamento, você tem a confirmação do pagamento e aí logo você recebe o link para ir lá para a plataforma Hotmart para assistir as aulas, que estão todas já gravadas lá, tá? Como eu falei, eu sempre coloco novas aulas. Então, o conteúdo está sempre se renovando, eu sempre coloco mais e mais e mais a pedido dos alunos. Outro dia uma aluna me pediu para colocar aulas sobre, por exemplo, análise de sinastria, que é comparação de mapas de duas pessoas, às vezes até de casal. Vou colocar lá como um módulo especial, tudo isso. Então, os alunos vão demandando, eu vou colocando mais aulas, mas o conteúdo está todo lá. Aproveita esse final de semana, de repente, para maratonar, quem sabe, né? Eu vou adorar. E aí você já pode deixar seus comentários ali na plataforma, no final das aulas, suas dúvidas. Eu respondo as dúvidas todas, tá? Não deixo ninguém sem resposta. Principalmente ali na plataforma, não deixo ninguém. Então, você já pensou? Você consegue maratonar no final de semana se você quiser, tiver com preguicinha, sabe? Às vezes o tempo não tá muito legal. Aqui, por exemplo, onde eu moro, o tempo tá meio nublado. E aí dá aquela vontade de você fazer uma coisa diferente, assistir a uns vídeos. Assiste, né? E você ainda vai ganhar de bônus esse voucher de R$500 para fazer um mapa astrológico comigo, tá? Em tempo real, uma consulta mesmo, como eu faço com outras pessoas, uma consulta em tempo real. Tá? Ou seja, acho que é imperdível. Mais do que isso eu não posso fazer. Eu já fiz tudo que eu podia. Até no final, se a pessoa não conseguir, eu até já me propus a dar, além de devolver o dinheiro, ainda dar R$500 no meu bolso. Mais do que isso eu não posso fazer, né? Agora é só a sua parte, que é a sua decisão, né? O seu dedinho ali clicando, colocando me inscrever, né? Garantindo a sua vaga. E eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Se você tiver dúvidas sobre o curso, pode colocar aqui, tá? A Tati, ela já colocou, por exemplo, essa dúvida sobre certificação. O Rodrigo perguntou sobre as inscrições abertas e eu já falei que elas ficam até domingo, impreterivelmente, tá? Então, é melhor que você garanta, até mesmo para garantir o seu bônus no mapa astrológico. E o tempo tá se esgotando, né? Se você quiser perguntar alguma coisa, pergunta agora ou depois nos comentários desse vídeo, pode deixar, pode colocar ali que eu tiro todas as suas dúvidas, eu não quero que você entre com dúvidas, mas também se você entrar no curso e ao longo das aulas, logo no início, você vir, não era isso que eu queria, não era isso que eu estava esperando, você pode ativar a sua garantia, tá? Garantia incondicional, em 15 dias você pode pedir seu dinheiro de volta sem dar motivo, sem nada, não tem problema nenhum, tá? Eu não tenho problema. Até hoje ninguém pediu, ninguém mais. Se for o seu caso, não tem problema, tá? Ou seja, eu tiro de você todo o risco. Eu tô aqui de coração aberto, tá? Ô Tati, eu não vou falar sobre os valores e formas de pagamento, porque se você clicar no linkzinho que eu coloquei na minha bio, se eu coloquei também, hoje até mesmo mais cedo, eu coloquei nos stories um link. Você clica ali naquele link e você vai direto num vídeo em que eu explico tudo sobre as formas de pagamento, tá? As formas de pagamento são 12 vezes no cartão, tá? Parceladas no cartão, o valor tá R$ 1.497, dividido em 12 vezes no cartão, ou se você preferir, por meio de boleto bancário, tá bom, Tati? Mas, se você quiser saber mais sobre isso, sobre as garantias, sobre os módulos, com mais detalhamento, vai lá que tem um vídeo bem explicativo que eu falo absolutamente todas as condições, tá bom, Tati? Enfim. Bom, então no vídeo de hoje nós falamos sobre os 7 pecados que você não pode cometer quando estiver estudando, quando estiver praticando a astrologia védica. São 7 crenças limitantes, são 7 discursos que
que nos tornamos especialistas não podemos fazer, tá bom? Então, foi um prazer tê-los aqui. Volto a dizer, se tiverem qualquer dúvida, é só colocar aqui nos comentários que eu vou ter muito prazer em responder a cada um. E espero tê-los lá no Mapa do Equilíbrio, lá do outro lado comigo, na nossa jornada em busca do autoconhecimento do equilíbrio e também para espalhar, propagar o equilíbrio para o mundo que tá tão maluco ultimamente, né? Então vamos lá, vamos aí nos engajar nessa nossa missão, tá bom? Então, um bom dia a todos e eu espero vocês lá do outro lado. Um beijo!